Eu estou aqui fazendo um outro, como exemplo também, para a gente começar a explorar o Word Online com alguns comandos que são interessantes. Não só para fazer um plano de desenvolvimento individual, mas você pode fazer outros documentos, seus trabalhos escolares. Eu acredito que você já faz alguma coisa nesse sentido. Mas imagina poder usar o Word em qualquer lugar onde você esteja que tenha a internet. Bom, a gente então já falou dos nossos interesses, da área onde a gente quer dar mais ênfase e já falou dos nossos objetivos. Vamos falar um pouco sobre habilidades? Quando a gente fala de habilidades, na verdade, a gente está falando da nossa capacidade, da competência, daquilo que a gente consegue fazer com os nossos esforços. E todos nós temos pontos fracos, que na verdade são habilidades que a gente pode melhorar, e pontos fortes, aquilo que a gente já faz muito bem. Eu queria que você parasse um pouco agora e pensasse nisso. Pensasse nesses pontos em que às vezes você tem maior dificuldade. Seja honesto com você mesmo, esse é um plano seu, individual, e quanto maior clareza você tiver sobre essas habilidades, melhor o seu esforço para conseguir melhorá-las. Seja você mesmo quando você pensar nisso. Cada um tem seu estilo, cada um tem as suas habilidades, somos todos diferentes e não há nada de errado em reconhecer algumas coisas. Por exemplo, aqui eu coloquei 2 pontos fracos meus, pouca concentração e preguiça. Bom, nesse exercício, quando eu já reconheço algumas habilidades, eu preciso pensar também no que eu posso fazer para melhorar isso. E claro, você pode conversar com seus amigos, com seus professores, com seus pais, com alguém que você acha que pode te ajudar nisso. Por exemplo, aqui eu falei que os meus pontos fracos são pouca concentração e preguiça. Eu pensei um pouco e eu imaginei que se eu começar a estudar assuntos mais interessantes, talvez a minha concentração seja maior. Isso pode funcionar de verdade. A outra coisa que eu pensei é que, para enfrentar a preguiça, eu posso planejar o meu dia e fazer uma coisa de cada vez. E quando eu tenho uma clareza maior das coisas que eu tenho para fazer, talvez eu possa engrenar mais. Bom, a gente com o tempo vai aperfeiçoando essas coisas, mas é importante deixar claro isso. Isso ajuda a gente a chegar mais longe. Bom, claro que todo mundo tem pontos fracos, mas também tem pontos fortes. O meu, por exemplo, pode ser descrito como a perseverança, a vontade de aprender e a boa memória. Bom, isso é exemplo. Deixa eu te explicar agora alguns comandos aqui. A gente está colocando aqui uma numeração e a gente colocou aqui em tópicos. Como é que eu faço isso? Bom, tabela você já sabe, né? Inserir tabela para inserir as colunas e as linhas, né? Eu fiz aqui com uma linha e 2 colunas. Escrevi nessas 2 colunas os meus pontos fracos e o que eu posso fazer para melhorar. Como é que eu faço uma numeração aqui dentro? Antes de tudo, e como sempre, eu vou selecionar a área que eu quero mudar. Na página inicial aqui, dentro dessa guia de parágrafo, eu tenho esse daqui, esse botão, em que eu posso numerar, classificar, na verdade, os meus parágrafos em uma ordem numérica ou numa ordem alfabética e por aí vai. Então, aqui ao lado eu tenho o botão de marcadores. Se eu clicar aqui, tira a numeração e coloca marcadores. Eu vou querer com numérico. E aqui embaixo, na descrição dos meus pontos fortes, eu selecionei e coloquei novos marcadores. E aí, vamos fazer junto?